Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula nós vamos continuar a estimação pelo método dos momentos. Na verdade, estamos introduzindo os conceitos iniciais que você precisa dominar para avançar na estimação pelo método dos momentos. Mas antes de continuar, é claro, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal, porque quanto mais interação, mais conteúdo para você. Se você caiu de paraquedas aqui no canal de Estatística para Concurso, eu sou o professor Anselmo, e se você quer começar essa série de estimação, dá uma olhadinha aí no card que nós temos a parte inicial desse assunto que estamos introduzindo. Vamos então falar acerca dos métodos de estimação. Estamos no contexto do método dos momentos. Vamos trazer para você agora a definição de um momento populacional. Nós já falamos que estamos trabalhando com uma variável aleatória x, possivelmente contínua ou discreta. Por isso, nós olharemos para a sua função densidade de probabilidade ou função de probabilidade. Essas funções vão ter, além da variável aleatória x, alguns parâmetros de interesse que, no contexto em que nós estamos falando, são valores constantes, são números reais. Por isso, nós vamos dizer que f de x é uma função densidade de probabilidade ou uma função de probabilidade que depende de um ou mais parâmetros. Já exemplificamos na aula passada esses parâmetros. Vamos então trazer para você aqui a definição do que é um momento populacional. Já que a nossa população, mais uma vez relembrando, é uma função densidade de probabilidade, é uma função de probabilidade. Nós imaginamos que o nosso conjunto de dados é modelado por uma variável aleatória x com determinada distribuição. Por isso, então, olha só, para uma função de densidade, no caso específico, o késimo momento populacional para a variável aleatória x é definido como o valor esperado de x elevado à késima potência. Então, vamos usar a definição de valor esperado para a definição de momento populacional. Portanto, olha só, no caso de uma variável contínua, nós vamos ter que resolver uma integral. Mas não se assuste ainda, porque a maior parte dessas integrais são conhecidas e muito provavelmente, se aparecer uma integral na sua prova, vai ser algo muito tranquilo de se resolver. Por isso, não se assuste, não se trave com esse símbolo de integral. Basicamente, o símbolo de integral vai seguir as mesmas propriedades de somatório, falando aqui a grosso modo, sem querer ofender os mais puritanos matemáticos. Então, veja só, definição de valor esperado para o cálculo do késimo momento populacional de uma variável aleatória x. Valor esperado de x elevado a k é a integral de x elevado a k que multiplica a função densidade de probabilidade desse modelo que estamos falando. Então, temos aí a definição de momento populacional. O que nós vamos fazer agora é trazer um exemplo para você e já trazendo uma integral que frequentemente aparece em concurso público e de tanto você usar, você vai decorar e não precisará resolver a maioria dos cálculos que envolve essa integral. Então veja só, seja x uma variável aleatória com distribuição exponencial, famosíssima em concurso público, né? Com parâmetro μ. Então, temos a função, temos uma variável aleatória com distribuição exponencial. Essa variável, os dados dessa variável, né,
são a nossa população, e essa população é modelada por uma função densidade de probabilidade do tipo exponencial. Uma função densidade do tipo exponencial é escrita então da seguinte maneira, olha só, temos aqui para você, destacando aqui para você, temos uma constante μ elevado a μ que multiplica o valor de x. Esse valor de x, ele varia na reta dos números reais. Caso esse valor seja maior do que zero, teremos essa expressão para a função densidade de probabilidade. Caso esse valor seja menor do que zero, a função densidade de probabilidade vai assumir o valor zero. Portanto, veja só, se nós quisermos calcular os momentos da distribuição exponencial, vamos aplicar então aqui, por definição, a integral que vimos anteriormente. O valor esperado de x elevado a k vai ser então, olha só, o x elevado a k, temos aqui o x elevado a k, e a expressão da função densidade de probabilidade de x, estamos aí integrando então na parte relevante dessa distribuição, porque quando x é menor do que zero, isso aqui assume o valor zero, portanto, essa integral fica, então, igual a zero. Quando x é maior do que zero, vamos, então, considerar que essa função densidade de probabilidade é diferente de zero, portanto, essa expressão aqui vai resultar em um número real. Então, veja só, quando eu disse, então, para você, a integral segue basicamente as propriedades de um somatório, olha só, quando nós temos o somatório de uma constante a vezes um x, digamos que esse x aqui varia de 0 até 5, por exemplo, nós teremos então aqui ó, o a mais o 2a mais o 3a mais o 4a mais o 5a. Isso aqui vai ser então esse a. E teremos aqui, olha só, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Então, o que eu tenho aqui, na verdade? Eu tenho que isso aqui é o A que multiplica o somatório x igual a 0 até 5, né? Quando isso aqui é 0, some, né? Então, só passa a ter valia a partir do x igual a 1. Então, o que está acontecendo? Temos aqui, olha só, o somatório de x. Isso aqui, então, é como se essa constante saísse do somatório. Olha só aqui. Temos o somatório de x aqui nessa parte. Portanto, o que eu estou querendo dizer com essa propriedade é que nós teremos aqui, no caso dessa integral, vamos seguir a mesma lógica dessa propriedade do somatório. Quando nós olhamos aqui essa expressão dessa integral, note que, nesse caso aqui, olha só, esse μ é o nosso parâmetro de interesse, é uma constante que vai poder sair para fora dessa integral. Então, nós vamos escrever isso aqui dessa maneira. Esse μ sai para fora da integral, o que nos resta agora seria, então, calcular essa expressão. Mas não se preocupe com o cálculo dessa integral. Ela é uma integral muito famosa, muito conhecida, e por isso mesmo você não precisará calcular essa integral na prática. Toda vez que aparecer uma integral dessa maneira aqui, olha só, variando de 0 a infinito, você tem uma variável de interesse x elevada a uma constante k, né? Imagine que, então, que esse nosso k que nós estamos querendo são k com valores inteiros. Então, nós temos aqui, de acordo com esse k, temos então primeiro momento, segundo momento, terceiro momento e assim sucessivamente até o késimo momento da variável aleatória x. Então, olha só, apareceu uma integral com essa cara, com esse jeitão aí, não se preocupe
em resolvê-la, você vai pegar essa integral, vai reconhecer cada um desses termos e vai dizer que essa integral, olha só, é a função gama de k mais 1 sobre o mi elevado a k mais 1. Então, apareceu essa integral aqui, você substitui tudo isso por essa expressão. Eu não sei o que é gama de k mais 1, nunca ouvi falar da função matemática gama. Onde aparecer função gama de k mais 1, use k fatorial. O que eu estou querendo dizer para você? Olha só, essa expressão aqui, então, vai se reduzir. Onde você tem essa expressão gama de k mais 1, você escreve k fatorial. E aqui você repete o mi elevado a k mais 1. Apareceu, então, uma integral desse tipo aqui, você vai procurar, por comparação, quem são os seus termos de interesse e vai escrevê-los dessa maneira aqui. De tanto usar, isso vai entrar na massa do sangue, você não precisa se preocupar, então, com esses cálculos e nós veremos no nosso curso a maioria desses cálculos aqui mostrados na prática. Bom, prosseguindo então, vamos então representar esse resultado aqui, olha só, por isso aqui. Então, o késimo momento populacional de uma população que segue o modelo da densidade de probabilidade exponencial com o parâmetro μ, vai ser então esse k fatorial sobre o μ elevado a k. Para isso aqui não ficar muito abstrato, veja só, essa aqui é a nossa expressão de interesse. O que nós vamos ter? Se quisermos então, o primeiro momento, vamos fazer k igual a 1, isso vai nos dar o primeiro momento populacional, k igual a 2 vai nos dar o segundo momento populacional e assim sucessivamente, como já falei anteriormente. Então, o que nós teremos? Valor esperado de x, é o primeiro momento, isso vai ser então 1 fatorial sobre o μ elevado a 1, isso aqui nada mais é do que o inverso de μ. Então, temos aqui o primeiro momento populacional de uma população que tem o modelo de distribuição de probabilidade do tipo exponencial com parâmetro μ. De tanto usar isso aqui, isso vai ficar muito evidente nos cálculos de probabilidade, nos cálculos estatísticos para concurso. Então, olha só, quem seria então o segundo momento populacional? Substituímos então k igual a 2 na expressão. Temos então valor esperado de x elevado ao quadrado, isso vai ser então 2 fatorial sobre o μ elevado ao quadrado. Temos então, olha só, 2 sobre o μ elevado ao quadrado. O terceiro momento populacional, você já viu aí a aplicação dessa formuleta, olha só, teremos então aqui essa expressão para o terceiro momento populacional de uma distribuição exponencial e assim sucessivamente. Ou seja, temos aí exemplificado para você os cálculos dos momentos de uma distribuição de probabilidade. Nesse caso, falamos da distribuição exponencial, uma variável aleatória do tipo contínua. Na próxima aula, vamos trazer para você uma distribuição do tipo discreta e vamos também mostrar como obter os cálculos ou como calcular os momentos populacionais dessa distribuição. Acompanhe aí o canal de Estatística para Concurso, já se inscreve, dá sua curtida, comenta aí qual concurso que você está se preparando, deixa aí o seu feedback dessa aula, porque eu estou aqui com muita dedicação, batalhando por você, dando um passo por você e deixando aqui um conteúdo realmente muito relevante para a sua preparação para concurso. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.